É muito bom ter você em mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Maricá. Que o bom Deus abençoe sua vida por meio dos louvores e da exposição da Palavra de Deus. Vamos juntos? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Você pode se colocar de pé nesta noite, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, 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 em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, creio em ti, 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 Jesus.
Sim. Sim. Você crê nisso? Nada é impossível ao que crê. Luciano crê? A nossa fé, de fato, remove montanhas. Quem diz isso é a palavra de Deus. E se deixarmos o nosso coração e a nossa mente olharem para a palavra de Deus e para tudo que já fez o Senhor, para os milagres, para os grandes fatos, mar se abrir, coxo andar. Quantos acreditam nisso? Tudo é possível ao que crê. Igreja é lugar de gente que crê. As portas estão abertas para gente que crê. Temos por lutas passado umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Vamos fazer desta noite uma noite de gratidão. Você recebeu livramento essa semana? Deus te abençoou essa semana? Vem à frente para agradecer. Você quer agradecer a Deus? Deixe seu lugar agora. Eu acho que a gente pede tanta coisa a Deus e se esquece de como Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Deus cuida. Eu preciso aprender um pouco aqui. Conhece? Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Coloque a mão no seu coração. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado por, mesmo sabendo quem sou, mesmo sabendo quem somos, o Senhor não se envergonha de nós. A tua palavra nos diz que Jesus não teve vergonha de ser chamado de meu irmão. Obrigado, Pai, porque Jesus nos reconciliou contigo. Obrigado porque o nosso irmão Jesus se entregou por nós naquela cruz. Obrigado porque por meio do sangue dele nós temos a remissão dos nossos pecados. Obrigado pelo caminho vivo que ele abriu para todos nós que cremos no nome dele. Acesso ilimitado, irrestrito, a qualquer momento, em qualquer lugar. Esta comunhão, Pai, tudo isto veio de Ti para nós, é presente do Senhor. E nós estamos aqui para lhe agradecer pelas bênçãos, pelos livramentos, por tudo que só o Senhor poderia ter feito por nós. Nós te agradecemos, Pai, porque iniciamos uma semana e estamos iniciando uma outra hoje. E de domingo passado até ontem, no sábado, o Senhor concedeu vitórias sem medida. E nós estamos aqui para lhe agradecer. A gratidão agrada ao Senhor. A gratidão deixa a porta aberta. A gratidão não fecha as janelas. A gratidão nos mantém em conexão com o Deus generoso e bom que temos. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque podemos te louvar, te adorar, te bendizer com certa liberdade na nossa nação, nesta cidade, nesse estado. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que veio aqui à frente, agradecendo. E também, Pai, abençoe a estes irmãos que estão com o coração apertado, que estão com o coração triste, que estão com a mente tomada por muitas preocupações. Como é bom cantarmos que o Senhor cuida, e cuida mesmo. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a tua mão, Deus cuidará de ti. Nada te faltará, meu irmão, minha irmã, nada. Ele é o teu pastor, Ele é o teu Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e acreditamos toda honra, todo louvor, toda glória ao Senhor. Que os meus irmãos tenham sempre o coração grato. Que os meus irmãos saibam que há um Deus no céu que cuida de tudo que precisamos.
Se Ele disse que um passarinho, sem ter nenhum cuidado, Ele cuida do passarinho. Dos lírios do campo, disse Jesus, nem Salomão se vestiu como um deles. É Deus quem veste os lírios do campo. Vai vestir você também. Vai suprir a sua necessidade também. Vai te fortalecer no meio da prova. Vai te levar a lugares que você mesmo jamais gostaria de ir. Mas lá você vai ser fortalecido para abençoar outros. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E concede que tenhamos uma noite memorável nesta celebração ao Teu nome. É assim que oramos com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Não perca a oportunidade de abençoar a vida do seu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Olá, amigos e irmãos sempre conectados à Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem ligados, o Agenda está no ar. Quantos livros da Bíblia levam o nome de mulheres? Letra A, 5, letra B, 2 ou letra C, 3? A resposta correta você confere no final do Agenda. Parabéns aos aniversariantes dessa semana e aos casais que completam mais uma boda em seus casamentos. Que Deus nos abençoe com amor, saúde, alegria e paz. Atenção, jovens, adolescentes e adultos. Façam o seu recadastramento 2018 pelo celular. Saibam como com a equipe de comunicação da PIBAN no hall de entrada do templo. Muitos irmãos já o fizeram, mas falta você. 52 dias de oração e ação, de 18 de junho a 8 de agosto. Igreja conectada ao céu nas ruas da cidade. Não fique de fora do mover de Deus para a nossa cidade. Leia a Bíblia e ore diariamente com a sua família. Se você desejar e puder, coloque seu veículo à disposição dos missionários que estão visitando 52 bairros de nossa cidade. Fale hoje mesmo com a equipe da Base Missões no hall de entrada do templo e saiba como. Envolva-se! Chá da Vovó, nesta terça-feira, dia 17 de julho, às 19h30 em nossa igreja. Pegue hoje o seu convite e traga uma vovó visitante para a festa. Maiores informações e orientações com a MCM PIBAN. Nova série de mensagens na PIBAN, vencendo obstáculos para buscar ao Senhor, aos domingos 10 horas e 19h30, de 15 de julho a 12 de agosto. Venha aprender a diferença entre buscar ao Senhor e buscar ao Senhor de todo o coração. Participe com a sua família. Então, dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração
e de toda a tua alma. Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. A pergunta de hoje foi: quantos livros da Bíblia levam o nome de mulheres? Acertou quem respondeu letra B. 2 livros, Ruth e Esther. O Agenda fica por aqui, mas você pode ficar por dentro de tudo que acontece na PIBAM baixando o nosso aplicativo pela Play Store do seu celular ou tablet. Lembramos que você pode assistir nossos cultos ao vivo ou rever outros cultos pelo Facebook da Primeira Igreja Batista em Maricá. Foi muito bom ter você por aqui. Até o próximo! Nós somos gratos ao Senhor pelo seu Filho Jesus Cristo, por um dia ter vindo à terra, ter morrido por mim, por você e por mais todos que o aceitarem em seu coração. Realmente só um plano muito perfeito para nos darmos a vida eterna e mudar a nossa vida para a eternidade. É isso que estaremos entoando nesta noite. Eu te convido a se colocar de pé. Esteja louvando conosco o nome de Jesus, porque Jesus é o plano perfeito. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus
adoramos, Senhor, por ter morrido por nós, por ter nos salvo. E hoje é dia de salvação na casa do nosso Deus. Amém? Te convido a orar conosco nesta canção, Pai Nosso que estás no céu. Prepare seu coração nesta noite. Já iremos ouvir a porção da palavra de Deus. Esteja orando com seu coração contrito nesta noite. Oremos.
Boa noite, queridos. O texto de 2 aos Coríntios 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Queridos, esse é o momento de devolvermos ao Senhor os dízimos e as ofertas. E aqueles que não vieram preparados para este momento, entregue ao Senhor a sua vida, o seu melhor, porque tudo pertence ao nosso Deus. Queridos, nós queremos também incentivar os irmãos a estarem contribuindo com a campanha do Quilo. Os irmãos, por favor, estejam nos ajudando para ajudar a abençoar outras pessoas. Traga o alimento não perecível até a casa do Senhor. Também a campanha para aquisição do nosso veículo. Temos aqui o ônibus e, conforme falamos domingo passado, aceita moedinhas de R$1, notinhas de R$100. Os irmãos podem estar ajudando e contribuindo. E queremos também aproveitar esse momento para lembrar aos irmãos e avisar que no próximo domingo nós teremos um delicioso almoço em prol da compra do nosso veículo, do nosso automóvel. Então se programem, dê um descanso para a esposa, venha para a casa do Senhor, adore, vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Terminou a celebração, vamos lá para a nossa cantina, para o Espaço Comunhão, vamos participar de um delicioso almoço. Minha vida está nas mãos
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque nós temos a convicção, essa certeza, que as nossas vidas estão em Tuas mãos, ó Deus, que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas, que todas as coisas pertencem ao Senhor. Por isso, Deus, com gratidão, os Teus servos vieram até ao Teu altar, colocando dízimos, ofertas, consagrando suas vidas, ó Deus, neste reconhecimento de que tudo provém das Tuas mãos, mãos bondosas, misericordiosas, poderosas, para nos sustentar, Senhor. Nós te louvamos, Pai, te bendizemos, consagramos ao Senhor esses dízimos e essas ofertas, e que, Senhor, as promessas do Senhor se cumpram, Deus, a cada dia, na vida dos Teus servos, que são fiéis ao Senhor, que fazem isto com gesto de gratidão, de amor ao Senhor, porque o Senhor deu o melhor, o mais precioso que o Senhor tinha, o Teu amado Filho por nós. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga para o Senhor: Senhor, antes do sol nascer, eu quero sentir a Tua presença. Antes do sol nascer, eu quero me ajoelhar, me prostrar diante de Ti e Te adorar. Antes que o mundo acorde, em mais um dia de negação ao Teu nome, à Tua autoridade, eu quero Te adorar. Amém? Louvemos ao Senhor. Antes do sol nascer, quero estar em Sua presença. Quero falar de mim, reconhecer meus erros e pedir perdão. Antes do sol nascer, quero lembrar do Teu sacrifício, o amor que o fez morrer, o amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer. Antes que o mundo acorde, tente negar você, quero adorar. Vamos louvar mais uma vez. Antes do sol nascer, quero estar em Sua presença. Quero falar de mim, reconhecer meus erros e pedir perdão. E Ele nos perdoa. Antes do sol nascer, quero lembrar do Teu sacrifício, o amor que o fez morrer, o amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer. Antes que o mundo acorde, tente negar você, eu quero me ajoelhar, quero me declarar. Antes que o mundo acorde, tente negar você, eu quero Te adorar. Antes de tudo,
Antes de tudo eu quero te adorar. Aleluia. Quais obstáculos você precisa vencer para buscar a Deus com todo o seu coração? De 15 de julho a 12 de agosto, às 10 e às 19h30. Venha aprender com o Pastor Cândido como vencer os obstáculos para buscar a Deus com todo o seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tem algum francês aí embaixo? Vários. Croatas? Poucos. Louvado seja o nome de Jesus. Vencendo obstáculos para buscar a Jesus. Vamos vencer o medo nesta noite. Amém? Você tem medo de quê? O que é capaz de colocar você no corner? O que é capaz de fazer você paralisar, suar frio, gaguejar? O que te coloca medo? Jesus vai te libertar disso hoje. Mesmo que seja uma pequena barata indefesa. Quero ler Marcos capítulo 5, versos 25 a 34. E eu quero agradecer a você que nos visita nesta noite. Pela primeira vez, nós temos, eu creio que o esposo acabou de chegar, são da Igreja Batista do Rocha, do nosso amigo pastor Lusitano. Sejam muito bem-vindos. Fiquem em pé um pouquinho, só para receber aí pelo menos 5 abraços. Pelo menos 5. Vocês vão receber. Pode contar aí. Pode contar. Também conheci uma senhora aqui no corredor. Dá um abraço nela aí por mim, Liana. Isto. Aí as outras irmãs que estão aí perto, ó, levanta aí, dá um abraço. Olha para trás aí, Marli. Olha para trás aí. Olha aí. Isto. Quantos estão nos visitando hoje? Levanta a mão assim, ó, dá uma acenada aí. Quantos estão nos visitando? Olha aqui, Miriam, atrás de você aí, olha. Atrás de você aí, ó. Dá um abraço nessa senhora. Isto. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Muito bem-vindos mesmo. Olha um Senhor lá atrás também. Deus o abençoe. É um prazer tê-los na casa do Senhor para esta celebração. Marcos capítulo 5, versos 25 a 34. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão,
e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ela se aproximou de Jesus, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo. O contexto que envolve a cura da mulher enferma, ou mulher com a hemorragia, ou com fluxo de sangue, é bem simples. Após curar, libertar o endemoniado gadareno, Jesus voltou a atravessar o mar da Galileia. Dentre estes, Jairo o seguia, porque Jairo o havia convidado para visitá-lo, porque a filha deste estava profundamente enferma, à morte. No caminho para este lugar, a casa de Jairo, a multidão cercou Jesus e seus discípulos e o espremiam para o poder ver. Àquela altura, Jesus se tornara uma celebridade para muitos. Jesus era conhecido, Jesus era famoso. Muitas coisas extraordinárias que havia feito o condicionavam a este status quase que de celebridade mesmo daqueles dias. O endemoniado gadareno causava medo em todos daquela região. Jairo era um homem importante da região, mas se rendeu ao poder de Jesus por amor à sua filha. A mulher com hemorragia fazia 12 anos, venceu o medo e declarou a Jesus tudo o que ela pensou, acreditou, agiu e recebeu. Ela não podia ficar quieta diante da afirmação de Jesus que dele havia saído poder. E ela não tinha para onde mais olhar a não ser para Jesus e colocar tudo diante dele. O texto nos diz: então a mulher, sabendo, vamos juntos? Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Vamos aprender o que significa medo e como lidar com ele. Se o medo tem sido um obstáculo para que o seu ministério avance, se o medo tem sido um obstáculo para que o seu relacionamento cresça, melhore, surja algo novo na sua vida, se o medo de empreender grandes coisas toma a sua vida e você é travado, você não consegue avançar, hoje é o dia de vencer o medo. Para a psicologia, medo é estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Medo ao se sentir ameaçado. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Receio, medo de tomar injeções, por exemplo. Você tem medo de tomar injeção? Tem medo de tirar sangue? Você tem medo de fazer um procedimento? Você fica suando frio, você fica nervoso. A véspera, a antevéspera, aqueles segundos ali, se não fosse o Espírito Santo, você sairia correndo. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo.
A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que se caracterizam como medo. O seu organismo, ele percebe o medo, ou digo, a situação adversa, aquilo que te provoca medo, e ele promove estas coisas. E você vai descobrir se você tem ou não medo de alguma coisa agora. O aumento do batimento cardíaco. Toda pessoa, quando está diante de uma situação que ela sente medo, o coração dispara, fica acelerado. E olha, não adianta você falar, para coração, diminui, volte ao normal. Não vai voltar. É uma defesa do seu organismo. Você está diante de uma situação que você ou vai enfrentar, ou você vai... O que é isso aqui? Correr. Já contei isso aqui. Eu estudava no Rio e vinha, chegava na pracinha meia-noite. E às vezes chegava chovendo. E num belo dia, a pé, quando passei por um poste com iluminação, a minha sombra foi na minha frente. Não prestou. Está vindo alguém atrás de mim. Eu nunca cheguei em casa tão rápido. 2 quilômetros em 2 minutos. Você já se assustou com você mesmo? O Lucas está dizendo assim, ó. Medo. A aceleração da respiração. Você fica ofegante, você fica tenso, você fica preocupado. Medo. Contração muscular. São algumas das características físicas desencadeadas pelo medo. Porém, o medo não possui apenas esse lado natural ao ser humano, ele também serve como proteção. O medo é uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies, mas principalmente para o ser humano. Quando você tem medo de alguma coisa, este medo também pode ser positivo, quando ele te protege de algum perigo iminente. Você observa e você dá a volta, você não encara, você não enfrenta. Esse medo também, ele é saudável. Inconscientemente, as características físicas reproduzidas pelo sentimento de medo preparam o corpo para as suas prováveis reações naturais, o confronto ou a fuga. Não tem jeito. Todas as vezes que eu vou tirar sangue, eu suo frio. Parece que eu estou indo para o matadouro. E quando eu chego lá, as minhas mãos estão suando. Deixa eu ver, quem está rindo é porque se identificou comigo. Se você ficar sério é porque você... Medo. Tem gente que tem medo de pegar o resultado, já viu? O resultado dos exames. E liga para alguém bem próximo, bem amigo, para ir com ela. Porque não quer pegar o resultado. Algumas pessoas pegam o resultado e quase que pegam o resultado assim, ó. Medo do que vai ler. Medo do que está lá. E vez por outra, eu e você somos levados a esses córneres, a este lugar que nós não gostamos. E nós precisamos aprender a lidar com o nosso medo. Normalmente, para surgir o medo, é necessário a presença de um estímulo que provoque ansiedade e insegurança no indivíduo. Porém, em determinadas situações, o medo pode se desencadear apenas a partir da ideia em relação a algo que seja desagradável. Nos seres humanos, o medo também pode ser provocado por razões sem fundamento ou lógica racional, quando estão baseados em crenças populares ou lendas. O medo de fantasmas é um bom exemplo. As pessoas criam medo de coisas que na verdade não existem. Mula sem cabeça, saci pererê, assombração. O máximo que você vai ver aqui na terra é demônio. E demônio, basta você resistir, que ele vai fugir de você. Fala para o teu irmão aí, não tenha medo de endemoniado. Não tenha medo. Pode falar para ele.
não tenha medo de endemoniado. Endemoniado, você com uma palavra no nome de Jesus, ele vai bater em retirada. Quantos creem nisso? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Ele não tem ação, poder sobre a minha vida e a sua vida. Existem diferentes tipos e níveis de medo, que pode ir desde uma ligeira ansiedade ou desconforto até o pavor total. Aqui está o grande perigo do medo. As respostas do organismo também se apresentam de diferentes modos, de acordo com a intensidade do medo. E é a isto que eu quero me referir, é neste ponto que eu quero tocar, é quando o medo se torna descontrolado. É quando é exacerbado. É quando você tem pavor, terror. E isso mexe com você de tal forma que você vai desenvolver fobia. E o grande problema e o grande perigo da minha vida e da sua vida em relação ao medo é exatamente isto, a fobia. Quando o medo passa a ser patológico, doentio, ou seja, quando afeta profundamente um indivíduo no âmbito físico, psicológico e social, os psicólogos podem diagnosticar a pessoa como portadora de uma fobia. Fobia é um sentimento exagerado de medo e aversão por algo ou alguém. A palavra fobia pode ser considerada um sinônimo de medo extremo, pavor, terror. A fobia normalmente é tratada como uma patologia, considerada uma doença psicológica e que causa o medo mórbido, a repulsa e a angústia intensa de algo específico, um lugar, uma condição, um sentimento. Cada fobia tem um nome específico, vou citar algumas aqui. Aracnofobia, medo de aranhas. Viu uma aranha, não importa. Pequena, média, grande, enorme. Uma vez eu vi uma aranha que só o corpo dela tinha um negócio desse tamanho, de tão grande que era. Já viu aqueles programas de TV? Geralmente o canal fechado tem programas de TV que tem sempre um corajoso que mexe com todo tipo de animal. Já viu? Pega a aranha na mão, pega a cobra na mão, se enrola na cobra, assim. Se vê uma cobra lá, eu corro para o outro lado. Lá em casa, quem mata esses negócios lá em casa é tudo Raquel. Aracnofobia, medo de aranhas. Claustrofobia, medo de lugares fechados ou com muitas pessoas. Eu conheço gente assim. Pessoas que têm problemas com aglomeração, pessoas que não entram em elevador. Cheguei em você? Tem medo de ambientes fechados? Acrofobia, medo de altura. Catsaridofobia, medo irracional de baratas. A ciência diz que é irracional. Como é que você vai ter medo de uma barata? Mas a mulherada e alguns homens correm de barata. Quantas vezes tive que chamar a Uroni para ir lá em casa matar barata, rapaz? Belonofobia, medo de agulhas ou injeções. Enictofobia, medo do escuro. Raquel não tem esse problema. Raquel não tem medo de escuro. A palavra fobia se originou a partir do grego phobos, que significa medo ou terror. Há pessoas que têm medo de se tornar um crente ou abraçar a fé em Jesus. Não conhecem o lado seguro da vida e se submetem a uma vida presa, indefesa e sem nenhuma segurança para o seu futuro. Vença o obstáculo do medo na sua vida. Deus quer escrever uma nova história para você. Não tenha medo de ser um seguidor de Jesus. Não tenha medo de acreditar em Jesus. Não pense que vão te taxar de louco, porque você não é louco. Crê em Jesus e você vai garantir uma vida de sucesso hoje e amanhã. Vida segura está em Jesus.
Vencendo o medo, com base em Marcos capítulo 5, 25 a 34. Há pessoas que possuem medo de morrer, outras de adoecer, outras do sofrimento e ainda outros do simples fato de viver. Qual é o seu obstáculo? Qual é o seu medo? Então, com base no que lemos, para vencer o medo, tenha atitude. Desenvolva atitude. As respostas estão diante de você. Se você vai vir para trás ou dar meia volta diante de alguma coisa que provoca em você paralisação, medo, tenha a atitude correta diante daquilo e você vai derrubar o gigante. Aquela mulher já tinha feito várias coisas. O texto é muito claro. Vamos ler juntos o texto. Estava ali, juntos, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Mas ela foi aos médicos, mas ela buscou socorro, mas ela investiu tempo e dinheiro, ela teve atitude. Sabia que tem muito crente que, porque é crente, não vai ao médico, não se trata, não se cuida. Jesus vai me curar. Não vai te curar. Ele deu ciência e sabedoria aos médicos. Visite o médico pelo menos uma vez por ano. Não tenha medo do homem da capa branca. Não tenham medo. Eles foram colocados ali por Deus para te abençoar. Essa mulher, conquanto fosse uma mulher de fé, não ficou esperando uma cura espetacular, miraculosa. Tudo que fez foi em busca de mudar a sua condição. Atitude, comportamento ditado por disposição interior, maneira de ser, conduta, ação forte interna diante de uma situação difícil. Ela não parou, ela não gaguejou, ela não tosquenejou, ela não ficou paralisada, ela foi em busca da cura. Ainda que tenha dispensado todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, ela teve atitude, ela estava buscando solução. O medo não pode te paralisar, você deve ter a atitude correta diante das situações de medo, de angústia. Antes da cura miraculosa, não tenha medo de buscar saber o que se passa contigo por meio dos médicos. Não seja negligente, tome uma atitude hoje. Tome uma atitude agora. Se você tem algo que está paralisando a sua vida, por medo de encarar, por medo de enfrentar, por medo de viajar, por medo de investir, hoje é o dia para você tomar a atitude certa, porque você só vai vencer este obstáculo se você tiver a atitude de coragem rápida. Não deixe para amanhã. Já saia daqui decidido. Mesmo que seja uma barata, uma perereca, um sapo, seja o que for, comece por coisas pequenas. E você amanhã vai estar pronto para vencer grandes obstáculos. Quem vence obstáculos se prepara para o próximo degrau. Anote isso. Quem vence obstáculos está se preparando para o próximo degrau. Quando a gente recua, a gente deixa de crescer. E nós só crescemos quando enfrentamos com atitude. Mas para vencer o medo, crê em Deus. É necessário ter atitude, coragem, mas é necessário acreditar em Deus. Olha o que diz o texto. Quando ouviu falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus faz toda a diferença.
quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O que essa mulher ouviu sobre Jesus? Quem contou para ela sobre Jesus, como contou, e qual foi a história que ela acreditou quando ouviu? Ela não viu, ela ouviu falar de Jesus. Então, se ele curou aquele endemoniado, que as correntes para ele eram desfeitas como nada, como se fosse algodão, violento, incontrolável, se ela ouviu esta história foi suficiente para ela dizer no seu coração: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ele tem poder. Ela cria em Deus. Queridos, nada alegra mais o coração de Deus do que quando um filho se aproxima dele pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele. Sim, após gastar tempo, dinheiro e ter frustrada toda a sua iniciativa, ela continua tendo atitudes em relação ao seu problema. Num único verso, ela toma 5 atitudes. Ela ouviu falar de Jesus, saiu do seu lugar, não se importou com a multidão, agiu, tomou a atitude, ela pensou. 5 coisas ela fez. Pessoas que creem em Deus podem tomar estes passos, crendo que Deus é poderoso para abrir o caminho, para abrir a porta, para abençoar quando uma situação difícil chegar. E as situações difíceis chegam. Chegam ou não chegam? Os momentos difíceis chegam. Mas se crermos em Deus, sairemos mais do que vencedores. Nenhum cristão, ao passar por uma grande e terrível prova, sai pior lá na frente. Sai sempre melhor, sai sempre refinado, sai sempre mais paciente, sai sempre melhor do que antes. Um lindo exemplo de como Deus prepara, como Ele forja os seus filhos, é o exemplo que eu já mencionei aqui, mas vou repetir hoje. Quando no final de um dos capítulos do rei Davi, quando Natã chega para ele e fala para ele: você, Davi, foi refinado. Você foi refinado como se refina uma prata. E ele então explicou o processo. A prata fica lá e o ourives fica trabalhando a prata. Se ficar aquém, a prata não tem a consistência. Se for além, a prata se queima. E então Davi pergunta a Natã: quando é que o ourives sabe a hora de tirar a prata do fogo? E então Natã diz para ele: quando ele olha e vê a sua imagem refletida. Aleluia! Deus só te tira do fogo depois que a imagem dele está sendo refletida em você. É assim mesmo, irmãos. Quem está passando por prova aí? Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Porque a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência? Esperança. E a esperança? Não desaponta, porque ela está firmada na nossa crença em Jesus. Aleluia! Há uma finalidade para o nosso sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus está te forjando, Deus está te preparando. E quando você estiver pronto, Ele te coloca no lugar aonde você vai poder colocar a luz dele para a vida de muita gente. O cristão, quando é consolado pelo Senhor,
Ele tem como consolar aqueles que estão vivendo a mesma situação que ele. O resultado de sua atitude se viu em sua cura. No entanto, ela estava certa que aquilo que ouviu acerca de Jesus era suficiente para ser curada. Ela tinha absoluta certeza que seria curada. O texto nos diz: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre. Que coisa linda, irmãos. É tão bom. Eu não sei se você já teve algum problema grave na sua saúde, mas é tão bom a sensação de estar curado, a sensação de que aquele mal foi embora, a sensação de que aquilo foi um momento na sua história. Ela sentiu que estava livre do seu sofrimento, ela sentiu que estava curada, mas isso não era suficiente. Jesus não quis perder de vista a oportunidade de dar-lhe algo muito superior à sua cura física. Então, para vencer o medo, tenha a atitude, creia em Deus e, por fim, vença o seu medo. Vença. O texto nos diz: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Imagine a cena, uma grande multidão que, segundo o texto, imprensava Jesus e os apóstolos, e de repente aquela mulher chega e se lança aos pés de Jesus, se ajoelha, cheia de medo, suando, coração acelerado, suando frio, porque eu não tenho como me esconder diante daquele que tudo vê, tudo sabe. Ele sabe quem eu sou, de onde eu vim, o que eu fiz. E aquela mulher agora, curada, estava com uma expectativa que nem ela mesma poderia imaginar, que ela sairia dali com uma cura muito maior do que a cura física. A fé que aquela mulher demonstrou foi suficiente para a sua salvação. Embora tivesse coragem para enfrentar seu problema, investir tempo e dinheiro em busca da cura, não desistir de tentar, ela também tinha medo. Exatamente quando tudo havia terminado bem, a cura já era uma realidade, o medo de um encontro com Jesus e da confissão de toda a verdade a assaltou e o terror a tomou. Tanta coragem, tanta atitude em busca da cura física, mas na hora que ela foi chamada para dizer quem ela de fato era, na hora em que ela foi chamada por Jesus, para que Jesus desvendasse os segredos que estavam no seu coração, ali ela teve medo, e um medo terrível, pavor. Ela estava ajoelhada, chorando e gaguejando e falando com o coração acelerado quem ela era. E Jesus disse para ela: tem bom ânimo, tua fé te salvou, vai em paz. Se nos lembrássemos da mulher pecadora, da mulher que deveria ser apedrejada, Jesus disse a ela: vai, eu também não te condeno. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele nos dá sempre além do que pedimos ou pensamos. Há pessoas que, ao receberem cura, abrem mão do mais importante, confessar a Jesus e receber o maior livramento que uma pessoa pode receber nesta terra, a sua salvação. Mesmo tremendo de medo, ela contou toda a verdade. Foi a partir desta confissão que Jesus pôde dar a ela a solução eterna para a sua vida. A partir da confissão. A Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. Ela mesma sentiu a cura. Mas Jesus não está interessado apenas na cura física. Jesus não está preocupado apenas em te abençoar financeiramente. Jesus não está preocupado apenas em que você tenha um bom relacionamento com o seu cônjuge. Não. Ele pensa sempre em coisas que são eternas. Ele pensa sempre naquilo que agrada ao Senhor, a Deus.
E Jesus sabia que para que o nome de Deus fosse de fato glorificado, aquela mulher precisava confessar os seus pecados para receber o perdão. Não valorize a bênção, valorize aquele que te deu a bênção. Não valorize a sua mão restituída, os seus pés restituídos, a sua visão, o emprego, a porta aberta, as bênçãos. Valorize aquele que te dá todas essas coisas. Ame, busque com intensidade. Tenha a atitude correta. Marcos 5,34 nos diz: e ele lhe disse, filha, irmãos, filha, tem todo o sentido. Jesus estava dizendo, você agora está no céu. É uma filha de Abraão. É minha filha. Filha, a tua fé te salvou. Se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E Jesus vai arrematar dizendo, vá em paz e ser curada deste teu mal. Mas ela havia sido curada no mesmo instante. De que mal ele está falando? Daquele que acomete a todo aquele que ainda não tem a Jesus como Senhor e Salvador. O mal eterno. Jesus mesmo declarara anteriormente, de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Eu sei que alguma pessoa aqui foi abençoada de tal forma, eu sei. E ela também, imediatamente ela sentiu a cura. Mas assim como nesta noite, talvez você tenha vindo aqui para receber uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento, uma palavra para te levantar o ânimo, mas eu quero te dizer que Deus tem algo muito maior e melhor para você hoje. É uma alegria que não vai mais sair. É uma satisfação que dinheiro nenhum compra. Não está no supermercado, não está no açougue, não está em lugar nenhum. Está em você confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Jesus vem, habita o seu coração, e dali é que jorra rios de água viva, alegria perene. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, e Jesus então confirmou isso. O mais importante não é a cura física, conquanto ser livre de um mal garanta uma vida de saúde e paz. Deus tem algo superior à cura física, a cura da alma. Sim, a salvação da alma é a coisa mais importante para Jesus. Ele disse certa vez a um homem, ex-paralítico, há 38 anos, você se lembra lá do tanque de Betesda? O sujeito estava lá e ninguém, na hora que o anjo vinha e mexia as águas, ninguém o jogava dentro. Quem se lembra desse texto? Pode levantar a mão assim. Meu Deus, quanta gente não se lembra. Ou se lembra e não quer levantar a mão, né? Mas verdade é que Jesus chegou até ele e disse, e aí, você está querendo o quê? Ah, Senhor, é o seguinte, eu estou aqui há 38 anos. Meu Deus. 38 anos. E quando o anjo vem e mexe a água, não aparece ninguém. Toma teu leito e anda. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi curado imediatamente. Não vamos entrar na questão do sábado, né? Que quiseram matar Jesus porque ele curou há 38 anos aleijado. Não pode curar no sábado. Mas observem bem o que Jesus fala após a sua cura.
após a cura daquele aleijado, observe o que Jesus vai dizer para ele. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Mais importante, e o que Deus quer me dar e dar a você, não é a cura física, porque ela é passageira. Ele quer que você abrace a vida eterna, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vença seu medo de entregar sua vida a Jesus, confessando a Ele toda a verdade. Tenha atitude, crê em Deus, vença o seu medo. Feche seus olhos agora e vamos agradecer a Deus por esta noite, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de ouvir a Sua palavra e tomarmos uma decisão. Sim ou não, tudo é decisão. Nós aqui não temos a pretensão de pensarmos que a decisão é só afirmativa. Não. Diante da palavra de Deus, você tem a oportunidade de tomar uma decisão: avançar em direção a Jesus ou voltar, embora edificado, depois de tantos louvores, depois da ministração da palavra, mas você pode voltar sem nada ter aproveitado de eternidade, de eterno para a sua vida. Então, hoje é dia de entregar a vida a Jesus. Hoje é dia de receber a eternidade no céu. Hoje é dia de confessar os pecados, deixá-los e abraçar uma nova vida com Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta celebração. Te pedimos, Pai, humildemente, que os nossos amigos, via internet e aqui na nave do templo, pensem, façam como aquela mulher, que eles pensem: se tão somente entregar a minha vida a Jesus, eu serei salvo. Senhor, eles não vieram aqui hoje por acaso. Eles não acessaram a página da nossa igreja por acaso. Eles poderiam estar em tantos outros lugares, mas o Senhor os trouxe até aqui, para que o Senhor então, no meio da multidão, possa destacar as pessoas, ou a pessoa que será salva nesta noite. Mas isto só quem pode fazer é o Senhor. Conosco, com a tua igreja, a celebração, a pregação, mas é o teu Espírito Santo que há de falar com intensidade, intensidade da qual eu jamais posso medir. Por isso, Pai, que os nossos amigos que ouviram a tua mensagem e que ainda não te receberam como Senhor e Salvador, que eles hoje tomem a maior e mais importante decisão da vida, que é entregar o seu caminho ao Senhor, que é entregar a sua vida a Jesus. É assim que oramos, no nome do Senhor. Amém e amém.
Que Deus fale ao seu coração e que você não perca a oportunidade hoje de entregar a sua vida a Jesus. Amém? Fiquemos em pé. Que o amor de Deus, o Pai, a graça inaudita de Jesus, o Filho, as doces e fiéis consolações do poderoso Espírito Santo sejam com a primeira Igreja Batista em Maricá, com todos os cristãos espalhados pelo mundo, todos que se chamam pelo Teu nome. Dá-nos uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de conquistas, e leva o Teu povo em paz até a sua residência, em nome de Jesus. Amém e amém. Ide em paz.